Você aí que conheceu os dinossauros assistindo o filme da Disney, certeza que levou um susto da bexiga quando isso acontece. Pessoal, esse pequeno Parasaurolopho mal sabia que o matador o esperava para o ataque. Então se prepare, pois no Paleovida de hoje iremos conhecer tudinho sobre o dinossauro que assustou eu e milhares de outras crianças, o Carnotauro, o incrível touro caçador da Argentina. Bora! O Carnotauro é um gênero de dinossauro terópode que vagou pela América do Sul durante o fim do período Cretáceo, de 72 a 69 milhões de anos atrás. E vindo do latim, Carnotauro significa touro carnívoro, e isso faz referência aos dois pequenos chifres acima de seus olhos, que certeza são a marca registrada desse predador. Embora seja conhecido por um único esqueleto fossilizado, o Carnotauro é um dos terópodes sul-americanos mais bem compreendidos. O esqueleto incrivelmente preservado foi descoberto em 1974 na província argentina de Chubut, numa expedição liderada pelo paleontólogo argentino José Bonaparte. O esqueleto foi coletado em uma fazenda chamada Pocho Sastre, perto de Bajada Moreno, na província de Chubut, na Argentina. E depois do Abelisauro, o Carnotauro foi o segundo abelissaurídeo a ser descoberto. E em 1985, Bonaparte publicou uma nota apresentando o Carnotaurus sastrei como um novo gênero e espécie, e descrevendo brevemente o crânio e a mandíbula inferior. O nome genérico Carnotaurus é derivado do latim carno, carne, e taurus, touro, que pode ser traduzido como touro comedor de carne. Já o nome específico Sastrei homenageia Andrew Sastre, o dono da fazenda onde o esqueleto foi encontrado. O Carnotauro era um predador enorme, só que de construção corporal leve, e é um dos maiores abelissaurídeos conhecidos, medindo de 7,5 a 8 metros de comprimento, 3 metros de altura e uma massa por volta de 1,3 a 2 toneladas. E como eu falei antes, o Carnotauro tinha uma estrutura corporal leve, pernas longas e delgadas, braços minúsculos e um crânio curto de 59,5 cm, apoiado em um pescoço musculoso. Era um predador especializado e bem adaptado para correr, atingindo uma velocidade de 48 a 56 km por hora, e talvez um dos mais rápidos entre os grandes terópodes. E as adaptações de corrida do Carnotauro eram melhores que a de um humano, mas não tão boas quanto as de um avestruz. E essa incrível velocidade é graças a um poderoso músculo chamado de caudo femoral, que era conectado às coxas, conferindo potência e velocidade em cada passo. Porém, é que essa tal estrutura não lhe permitia mudanças bruscas de direção. Em 2011, os paleontólogos Scott Parsons e Phil Currie observaram que as vértebras caudais do Carnotauro não se projetavam horizontalmente na forma de T, elas eram mais anguladas contra o eixo vertical das vértebras e ainda formavam um V. E isso teria fornecido espaço para um músculo caudofemoral maior do que qualquer outro terópode, com a massa muscular calculada de 111 a 137 kg por perna. Agora vamos falar de uma pequena coisinha do Carnotauro. Entendeu a referência? Eu entendi a referência. Como muitos sabem, os abelissaurídeos também têm membros anteriores muito curtos, com 4 dedos. E em particular, os braços do Carnotauro, quando comparados ao tamanho do corpo, eram proporcionalmente muito menores que os do Tiranossauro, e são um dos menores braços de todo o reino animal. Aí ó, quando você for fazer bullying do T-Rex por ele ter braços curtos, lembre do Carno. E continuando nos fofos braços do Carnotauro, as mãos dele tinham 4 dedos bem pequenos e acreditem, só 2 dedos tinham ossos. Os próprios dedos dele eram fundidos e imóveis e podiam não ter garras. E apesar do tamanho dos braços, a articulação dos ombros na qual eles estavam presos era muito grande. E tinha uma articulação de soquete, o que indica que esses braços foram usados em uma quantidade razoável para alguma coisa. E um estudo de 2009 indica que os braços dos abelissaurídeos eram vestigiais porque as fibras nervosas responsáveis pela transmissão de estímulos foram reduzidas a uma extensão vista nos emusiquios modernos, que também tem os membros anteriores vestigiais. E sabiam que o Carnotauro foi o primeiro dinossauro terópode descoberto com impressões de pele fossilizada?
Pessoal, o único esqueleto quase completo possui uma grande impressão de pele no lado direito do dino, cobrindo a cabeça, os braços, tronco e pernas, revelando muitos detalhes sobre sua pele. Isso nos mostra que a pele dele era coberta por escamas circulares não sobrepostas, com osteodermos correndo ao longo do dorso. Agora vamos falar um pouco sobre o crânio dele, que era proporcionalmente mais curto e profundo do que qualquer outro terópode. O focinho era um tanto largo e não tão afilado quanto visto em terópodes mais basais como o ceratossauro, e as mandíbulas do carno eram curvadas para cima. E com certeza, os chifres são o que mais chamou a atenção nesse dino, pois ele é o único animal bípede carnívoro com um par de chifres na cabeça. Esses chifres eram grandes saliências ósseas no osso frontal, e não foi confirmado qual era o uso deles. E como sempre, várias interpretações foram criadas, como no uso em lutas contra membros da mesma espécie ou até na caça. Embora a mais provável de todas seja o uso de exibição na época de acasalamento. E em 1988, o paleontólogo Greg Poe propôs que os chifres eram armas de cabeçada e que a pequena órbita teria minimizado a possibilidade de machucar os próprios olhos durante o combate. E ainda em 98, propuseram que os chifres do Carnotauro também podem ter sido usados para ferir e matar pequenas presas. Embora os núcleos dos chifres sejam cegos, eles podem ter uma forma semelhante aos chifres dos bovinos modernos se houvesse queratina. E em 1998, Gerardo Mazeta e seus colegas sugeriram que o Carnotauro usava seus chifres de uma maneira semelhante aos carneiros. E mais, eles calcularam que a musculatura do pescoço deles era forte o suficiente para absorver a força de dois indivíduos colidindo com suas cabeças, a uma velocidade de 5,7 milissegundos cada. E em 2018, Rafael Delcor sugeriu que os chifres poderiam ter sido usados tanto em cabeçadas e empurrões lentos, como visto na iguana marinha moderna, quanto em golpes no pescoço do oponente, como visto nas girafas. Originalmente, as rochas nas quais o Carnotauro foi descoberto foram atribuídas à parte superior da formação Gorrofrídeo, que foi considerada como tendo aproximadamente 100 milhões de anos, talvez do estágio Albiano ou Cenomaniano. Mais tarde, perceberam que os fósseis pertenciam à formação La Colônia, datando dos estágios Campaniano e Maastrichtiano, de 83 a 66 milhões de anos atrás. Mas Fernando Novas, em um livro de 2009, deu um período de tempo mais estreito, entre 72 a 69 milhões de anos atrás, do estágio Maastrichtiano inferior. Portanto, o carno foi o último abelissaurídeo sul-americano conhecido, pois no final do Cretáceo, a América do Sul já estava isolada da África e da América do Norte. A maioria dos fósseis de vertebrados, incluindo o Carnotauro, vem da seção intermediária da formação, chamada de Associação Fácies Intermediária. A formação La Colônia está localizada sobre a encosta sul da Patagônia. Essa formação provavelmente representa depósitos de um ambiente de estuários, planícies de maré ou planícies costeiras, além do clima ter sido sazonal, com períodos secos e úmidos. Os vertebrados mais comuns encontrados nessa formação incluem peixes pulmonares ceratodontídeos, tartarugas, crocodilos, lesiosauros, dinossauros, lagartos, cobras e mamíferos. E por incrível que pareça, até o momento, o único dinossauro descrito de fato nessa formação é só o Carnotauro, pois as outras descobertas relataram espécies indeterminadas, como um abelissaurídeo, um anquilosaurídeo, um sophospondyle, que são um clado extinto de titanossauros, e um hadrossaurídeo. Algumas das espécies de cobras encontradas pertencem às famílias Boidae e Madzoidae, como a Alamitophis argentinus. As tartarugas são representadas por pelo menos 5 táxons, 4 das Chelidae e uma espécie da Meiolanidae. E entre os répteis marinhos está o plesiosauro Sulcussocus errani, da família Polycotylidae. Os mamíferos representados são o Reichtherium bunodontum, que foi considerado como o primeiro registro de um docodonta sul-americano, e o Argentodictis coloniensis, possivelmente um multituberculata. E em 2011 foi anunciada a descoberta de uma nova ave, Enantiornis, nessa formação. O Carnotauro tornou-se incrivelmente popular pelo filme Dinossauro 2000, onde dois, provavelmente um macho e uma fêmea, chamados pelos fãs de Red Brute e Chick Brute, que eu nem sabia que tinham nomes, caçam os protagonistas. E foi nesse filmaço emocionante que eu conheci esse animal incrível. Não só ele, como os dinossauros em geral, eu conheci ali. E sabiam que originalmente o T-Rex deveria ter sido o antagonista? Mas no último minuto eles foram substituídos pelo Carnotauro, pois eles viram que o Tiranossauro já estava muito famoso. E também, os carnos foram mostrados incorretamente como tendo o tamanho de um T-Rex.
e na minha opinião, foi bom eles terem adicionado o Carnotauro no filme, pois deram mais popularidade a eles e também o design deles são muito top e marcantes até hoje. E agora sobre a franquia, sabiam que parece haver duas variações de cores do Carnotauro? Uma é um vermelho suave com várias marcas pretas em todo o corpo, enquanto a outra é principalmente preto com marcas rosa avermelhadas saindo do crânio até as costas. Os clones são muito diferentes de suas contrapartes da vida real. Eles eram ligeiramente grandes, com 10,4 metros quando adultos em vez de 8 metros, tinham pulsos pronados como todos os terópodes da Índia, um crânio encolhido, pontas afiadas no dorso em vez de osteodermos arredondados, não possuem lábios cobrindo os dentes, têm braços maiores e ainda com cotovelos, garras em todos os 4 dedos em vez de apenas 3 e a velocidade foi reduzida. No livro O Mundo Perdido de Michael Crichton, os Carnotauros possuem habilidades de camuflagem. Tanto em aparência como na habilidade de mudar de cor, eles são parecidos com camaleões. E outras aparições populares do Carno na mídia são o Ace de Dinossauro Rei, na série Terra Nova de 2011, Em Busca do Vale Encantado 14 e no documentário Prehistoric Planet, realizando a dança de acasalamento mais fofa do Cretáceo. E aí meus amigos, o que vocês acham do Carnotauro? Vocês curtem as aparições dele na mídia? E é até legal saber que assim como o T-Rex, existe outro dino bem famoso que aparece em livros, séries, filmes e até games. E se gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele likezão que me ajuda muito, se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês não perderem nada, beleza? Pois todas as curiosidades da vida selvagem moderna e do passado vocês encontram aqui, no Tritão Curioso. Então pessoal, espero muito que vocês tenham curtido e até a próxima aqui do canal. Fui!